Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Profeta este que fazia parte dos profetas maiores ali do Antigo Testamento. Ele foi levado cativo por volta do ano 606 e ficou ali na Babilônia até a sua morte. E hoje vamos falar sobre a visão que Daniel teve no ano terceiro do rei Belsazar. Isso aconteceu por volta do ano 548 antes de Cristo. O versículo 1 ele começa assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Então veja que Daniel ele teve uma visão e ele diz que esta visão já é a segunda, porque ele teve uma primeira visão quando ele viu os 4 animais simbólicos, que inclusive eu já meditei sobre eles. E agora Daniel ele tem uma segunda visão. E nessa segunda visão, ele se vê. A visão é projetada para a cidadela de Suzã. Suzã era uma pequena cidadezinha que ficava a leste de Babilônia, aproximadamente 300 quilômetros de Babilônia, da capital. E estava junto ali o canal de Ulai. Com certeza um pequeno riozinho, um pequeno canal que era usado para conduzir água a um outro local. O versículo 3 ele diz assim: olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o comprido cresceu depois do outro. Então está falando aí de um animal. Então agora Daniel ele tem uma visão de um animal, e esse animal é um carneiro. E ele diz que esse carneiro ele tinha 2 chifres e que um era mais comprido que o outro. Vamos ao versículo 4. Ele diz assim: observei o carneiro enquanto ele avançava para oeste, para norte e para sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Veja que este carneiro, ele avançava em direção a oeste, norte e sul. Não diz que ele avançava rumo a leste, não. Diz que ele avançava em direção a oeste, a norte e sul. Está falando, este animal aqui, o carneiro, ele está falando do Império Medo-Persa. Por que ele estava avançando em direção a oeste? Porque o Império Medo-Persa, ou a Pérsia, ela ficava a oeste, ou melhor, ele ficava a leste de Babilônia, mais precisamente próximo ali é o Irã hoje. E quem está ali próximo ao Irã, para ir para a Babilônia, ele tem que dirigir-se a oeste. Então ele estava no leste e estava expandindo o território em direção a norte, a sul, que é Babilônia,
e também para oeste, em direção ali à região de Israel, da Síria, da Ásia Menor. E diz que ele tinha 2 chifres. Aqui está falando de Dario e está falando de Ciro. Ciro é o chifre maior, o chifre que destacava mais. Este chifre apontava para o rei Ciro. Inclusive, quando Ciro invade Babilônia, ele deixa Dario lá e volta para a Pérsia. Então, por isso que um carneiro com 2 chifres, Dario e Ciro. O versículo 5, ele diz assim: enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Veja bem que após este carneiro ter se levantado e expandido território em direção a norte, sul e a oeste, ele não foi em direção à Índia. A Índia ficava a leste da Pérsia, mas ele expandiu o território em direção norte, sul e oeste, em direção ali o território de Israel. Mas depois levantou o que? Um bode. E este bode agora ele vem do oeste, do lugar que anteriormente o Império Medo-Persa tinha expandido o território. Quem era esse bode? Este bode falava-se do Império Grego. E o chifre enorme entre os olhos, um chifre apontando quase para um unicórnio. Este chifre ele fala de Alexandre o Grande. E diz aqui que ele vinha percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Isso estava falando da tática de guerra usada por Alexandre. A sua tática de guerra ela era muito eficaz, pois ele atacava repentinamente, com muita rapidez, e vencia os exércitos inimigos. Outra coisa também que fala desta velocidade deste bode é que Alexandre ele morreu muito novo. Ele morreu com apenas 33 anos de idade. E com apenas 33 anos de idade, quando ele morreu, o seu império ele ia até a Índia. Ele invadiu a Pérsia, a Babilônia, o Egito, toda aquela região ali. E no versículo 7 diz: eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. Veja bem que ele quebra a Pérsia e a Média. Os 2 foram quebrados, porque formou-se agora o Império Grego. O carneiro não teve forças. O carneiro que está falando do Império Medo-Persa. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pesoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceu 4 chifres menores na direção dos 4 ventos da terra. Então veja bem que no auge da força, quando o Império Grego tinha se expandido de uma forma extraordinária, com tão pouco tempo, esse chifre foi quebrado. Aqui está falando da morte de Alexandre o Grande. E o texto sagrado diz, aqui através de Daniel, a visão que ele teve, diz que cresceram 4 chifres menores, 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. Aqui está falando da divisão do Império Grego em 4 outros, que era o
neste caso aqui 4, que era a Macedônia, que era o Egito, que era a Síria e que era a Trácia. Então veja bem aí, 4 novos impérios nascendo a partir do Império Grego. Inclusive no Egito ficou Ptolomeu, na Síria ficou Seleuco, na Macedônia ficou Cassandro e na Trácia ficou Licímaco. Diz no versículo 9, de um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Terra magnífica aqui, então ele diz que deste grande império que caiu, que agora formaram 4, de um desses que provavelmente seria a Síria, nasceu um chifre, um poder. E este pequeno chifre aqui diz que ele cresceu em poder em direção ao sul. A Síria está a norte de Israel e este império agora, esta força agora, liderada por Antíoco Epífanes, ele foi ganhando força em direção à Terra Magnífica, que ficava ao sul. Terra Magnífica, este nome dado a Israel. Cresceu até alcançar o exército dos céus. Está apontando também para o povo de Israel. E atirou na terra parte dos exércitos das estrelas e o pisoteou. Tudo indica que isso aqui ele não está falando de anjos, exército dos céus. Não é anjos, porque seria impossível Antíoco Epífanes ele enfrentar anjos, exército dos céus. Seria impossível. Tudo indica que ele estava falando aqui do povo ou dos exércitos de Israel. Diz que ele atirou na terra parte dos exércitos dos céus e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu, ou ele eliminou o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. No versículo 12 diz assim: por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Então todo o poder agora ali de Israel foram transferidos para esse chifre. Foram transferidos para quem? Para Antíoco Epífanes. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Veja que um anjo faz uma pergunta ao outro, faz 3 perguntas. E ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhã. Então o santuário será consagrado. Isso aqui daria aproximadamente 6 anos e alguns meses. Quando Antíoco Epífanes ele invadiu ali a região de Jerusalém, ele depôs o sacerdote, tirou o sacerdote que fazia os sacrifícios por volta do ano 171. Mas quando foi no dia 14 de dezembro de 165, passaram aproximadamente aí 6 anos e alguns meses, Judas Macabeus, ele organiza um pequeno exército, ele faz guerra contra os exércitos de Antíoco Epífanes, vence eles e novamente reconsagra o santuário e volta novamente os sacrifícios. Então, cumprindo aí 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 6 anos se cumpriram em que o santuário foi entregue a um rei pagão. Ele profanou o santuário. Essa profanação foi tão intensa que Antíoco Epífanes ele pegou uma porca e sacrificou no altar
de Deus, profanando assim o altar do Senhor. Por que ele profanou? Porque o porco era considerado, de acordo com a lei de Moisés, um animal imundo. Então este homem ele sacrifica um animal imundo no local que deveria ser sacrificado, um animal puro. Ele profanou o santuário de Deus. Mas que Judas Macabeus, ele organiza um exército, guerreia contra os exércitos de Antíoco Epífanes, vence-o e novamente reconquista o lugar. E no versículo 15, Daniel ele diz assim: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la diante de mim, apareceu um ser que parecia homem, e ouvi a voz de um homem que vinha do Lai, do pequeno canal que eu já disse no início: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Inclusive, essa profanação aqui, ela tem duplo cumprimento. Cumpriu-se nos dias de Antíoco Epífanes, e no próximo vídeo, não vai ter condições de eu gravar a meditação do capítulo 8 todo, ou melhor, deste texto, capítulo 8. No próximo vídeo eu estarei concluindo, porque o restante do capítulo 8, a partir aqui do versículo 18, ele vai dar a interpretação da visão, o anjo, e depois ele vai descrever a respeito do império do anticristo que vai se levantar nos últimos dias. Então, até lá, fique com Deus.